Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo para falar da reunião que o Pedro teve com o elenco do Flamengo e da imprensa, né, que está criticando o Felipe Luiz, muitos deles, porque o Felipe Luiz foi um cara sincero com o Pedro, né? Vamos falar um pouco da imprensa. Hoje, noticiário, os donos da bola, Jogo Aberto, Sport TV, ESPN, esses caras aí, muitos deles, né? O UOL, o Edu da Sena, no Jogo Aberto da Band, né? Criticou muito o Felipe Luiz. Ele falou que, como ex-jogador, se sentiu ofendido porque o Felipe Luiz falou a verdade para o Pedro. Ele falou: será que os jogadores do Flamengo, ele gostaria que os jogadores do Flamengo fossem falar para ele que o trabalho dele, do Felipe Luiz, como treinador, estava sendo mal feito? Porque eles não resolvem isso externamente. Edu Dracena, né? Foi jogador, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro, uma bela carreira, foi campeão por onde passou, mas o Felipe Luiz foi amigo do Pedro, falou a verdade para o Pedro ouvir. Doeu? Vai doer na carne, mas o Pedro tem que entender que ele falou a verdade. O Arnaldo Ribeiro também, né, do UOL, criticou o Felipe Luiz. Outros jornalistas vieram criticar, o Neto criticou ele, o Veloso criticou, muitos deles e outros dando razões, né, pelo que o Felipe Luiz falou com o Pedro. Pela sinceridade, a cultura do Felipe Luiz não é a cultura do futebol brasileiro. Ele saiu daqui novo, saiu do Figueirense novo, foi para a Europa fazer sua carreira na Europa. Terminou a carreira dele jogando no Flamengo? Sim, uma carreira vitoriosa. Mas a cultura dele, ele foi formado e forjado lá na Europa. Então é um cara que aprendeu muitas coisas lá. Sinceridade, aprendeu a falar na cara, não deixar para depois. Já pensou se ele trata o Pedro pela frente de um jeito e por trás ele mete um alho no rapaz? Seria pior o Pedro ficar sabendo por segundos que o Felipe Luiz fala mal dele. Então o Felipe Luiz falou a verdade, sendo amigo do Pedro e querendo o bem do Pedro. Ele não quer o mal do jogador, ele quer o bem do jogador e o bem do clube, né? O Pedro hoje se reuniu com os jogadores. Agora falar um pouquinho do Pedro. Pediu desculpas ao elenco, né? Ele pediu uma reunião só com o elenco, ele pediu para o elenco se reunir e não quis se reunir com o Felipe Luiz, né? Ele pediu uma reunião com as lideranças do grupo e falou com o grupo que ele se sentiu ofendido com o que o Felipe Luiz falou, que o Felipe Luiz passou do tom, mas que ele ia procurar melhorar, ia se dedicar nos treinamentos para corresponder e voltar a ganhar a titularidade e a confiança do elenco, ao qual ele perdeu com as atitudes que ele formou. O Pedro tem que entender o seguinte: diretoria do Flamengo é uma coisa, time do Flamengo, ele tem que respeitar a camisa e a torcida do Flamengo que lota o Maracanã. O Pedro, ele tem que se sentir, né, que ele é um jogador importante dentro de campo. Eu sempre falo, muitos me criticam e agora vocês vão saber. Eu não sou admirador do futebol do Pedro, não gosto. Eu gostava mais do Gabigol pela personalidade e pelo que ele fez no Flamengo pelo Pedro. O Pedro ainda não foi um jogador que decidiu o título, deu título ao Flamengo, né? Mas o Gabigol sim. E o Pedro, ele tem que se dedicar mais, porque ele é o 9 que muita gente quer na seleção brasileira. Para mim, eu acho que ele não é o 9 da seleção brasileira. Eu acho que o 9 da seleção brasileira é entre Igor Jesus, que jogava no Botafogo, está na Inglaterra, João Pedro, né? Entre outros, que merecem uma chance de estar na frente do Pedro, né? Mas o Pedro, ele não é um mau jogador. Ele tem que se ligar, se dedicar, correr mais, para que ele possa voltar a ser titular. Um abraço e até o próximo vídeo.